Já imaginou qual seria a sensação que você iria sentir ao ganhar na loteria? Certamente você iria à loucura e pensaria que isso foi um golpe de sorte. Realmente, ganhar na loteria é algo bem raro de se acontecer e normalmente é explicado como um golpe de sorte. Porém, a sorte não vem apenas dessa forma, é algo muito mais amplo. Para muitas pessoas, a sorte pode ser como sobreviver a uma queda de mais de 10 mil metros de altura ou escapar da morte por conta do seu smartphone. No vídeo de hoje, você vai saber um pouco mais sobre este assunto. Assista agora, as pessoas mais sortudas do mundo. Número 1. Jason Ogley estava saindo do seu trabalho e indo em direção à sua casa e rumo ao seu lar. Ele se deparou com um assalto a uma loja. Por sua vez, ele não tomou a decisão de interferir o roubo, até porque os assaltantes estavam bem armados. Porém, ele estava observando do lado de fora. Para tentar fugir dos policiais que estavam do lado de fora, os assaltantes iniciaram uma troca de tiros e uma das balas chicoteou no carro da polícia e acabou acertando Jason no peito. Porém, para a sorte de Jason, seu celular estava no bolso de sua camisa e serviu como uma espécie de escudo para que a bala não atingisse diretamente. Jason teve muita sorte pelo carro ter sido atingido antes, já que se a bala tivesse vindo diretamente, ele poderia estar morto agora. Número 2. Já vimos que um celular salvou a vida de uma pessoa, mas nesse caso, um telefone apenas não seria o suficiente. Esse caso chocante aconteceu com um jovem casal que estava indo para casa. Ao se aproximarem do semáforo, um caminhão resolveu executar uma ultrapassagem extremamente perigosa. Contudo, o que ele não esperava era que o sinal iria ficar vermelho e acabou freando bruscamente. No meio da frenagem, um machado acabou se desprendendo do caminhão e indo em direção ao carro em que o casal estava. O machado esmagou o para-brisas e se encaixou perfeitamente no painel do carro, ficando a poucos centímetros de quem estava sentado no banco do carona. Já imaginou o que poderia ter acontecido se os para-brisas não tivessem contido todo o impacto do machado? Certamente o estrago seria grande. Número 3. Harrison, ou também conhecido como Homem Anfíbio, é a pessoa que conseguiu sobreviver debaixo d'água por quase 5 horas sem nenhum equipamento de mergulho. Ele estava pescando em alto mar sozinho, como de costume. Porém, poucos dias antes de voltar para sua casa, o clima mudou. Ventos fortes vieram em sua âncora, acabando se soltando. A partir disso, o barco foi sendo levado em direção ao Recife e rochas afiadas danificaram o casco do navio que começou a afundar. Como se não bastasse isso, seu barco estava afundando em águas extremamente frias, o que poderiam causar hipotermia se ele ficasse muito tempo nela. Tudo estava se encaminhando para um triste fim. Porém, a sorte de Harrison era maior que tudo isso. Ele não foi sortudo apenas por ter o seu sinal de socorro atendido. Foi bem mais do que isso. Durante a imersão do barco na água, uma bolha de ar se formou na cabine em que ele estava, fazendo com que ele pudesse respirar por mais de 5 horas e se manter um pouco mais aquecido do que estaria em um mar aberto. Número 4. Craig era piloto com uma vasta experiência e ele já conduzia helicópteros há mais de 10 anos, porém nem apenas a sua habilidade o retirou desta encrenca, mas também a sua incrível sorte. No seu 10º ano como piloto, ele estava conduzindo voos particulares no Havaí. Já que ele conhecia não apenas os lugares bonitos de lá, ele também conhecia suas histórias. Em um dia completamente fora do comum, Craig voou para pegar alguns turistas para fazer o seu tour pela ilha. Porém, 15 minutos depois da decolagem, o helicóptero perdeu o controle e caiu de repente. Apenas por ter sobrevivido a uma queda de helicóptero, ele já poderia ser considerado uma pessoa muito sortuda. Mas a sua sorte vai além. Isso porque ele não caiu em um campo comum, ele caiu na cratera de um dos vulcões mais ativos do mundo, o vulcão Kilauea. Tudo isso parece o roteiro de um filme de ação, mas de fato aconteceu. E felizmente o helicóptero não caiu na lava. Outro ponto importante é que ele sobreviveu por 2 dias até que as equipes de busca o encontrassem. Número 5. Chegamos ao final da nossa lista, e essa certamente é a pessoa mais sortuda do mundo, e é isso mesmo que ela diz. Trata-se de Frank Silak, e ele só diz isso devido a experiências de quase morte que ele já passou na vida. Em janeiro de 1962, por exemplo, ele estava viajando de trem quando de repente o trem descarrilhou, submergindo em um rio congelado, matando 17 passageiros. Silak conseguiu escapar apenas com seu braço quebrado. No ano seguinte, enquanto estava viajando de avião, a porta se abriu e jogou ele e mais 19 pessoas para fora do avião, matando todos, menos ele, que milagrosamente caiu em cima de fênix em uma fazenda, sofrendo apenas alguns arranhões. Em 1966, ele estava viajando em um ônibus que bateu e caiu em um rio. 4 passageiros morreram e Silak sobreviveu, sem ferimentos.
Em 1970, escapou antes que uma bomba de gasolina defeituosa explodisse, deixando seu carro em chamas. Em 1973, outro carro dele pegou fogo no motor, fazendo com que chamas saíssem através da ventilação, o que fez com que ele sofresse poucas queimaduras e perdas de uma parte do seu cabelo. Em 1995, ele foi atropelado por um ônibus em sua cidade, mas não sofreu grandes sequelas. Em 96, ele foi obrigado a jogar o seu carro de um barranco, porque um caminhão desgovernado estava vindo na direção contrária. Mesmo assim, conseguiu saltar e ficou dependurado em uma árvore assistindo a explosão do seu carro abaixo dele. Bom, aí as experiências de quase morte dele já acabaram. E se você pensa que ele não poderia ter mais sorte, tá enganado. Em 2003, ele ganhou $1 milhão na loteria croata e ainda declarou que sabia que Deus estava observando todos esses anos. Ele se negou a fazer um voo para a Austrália para gravar um comercial da Doritos, alegando que não queria testar a sua sorte novamente. E aí, ele é muito sortudo ou extremamente azarado, hein? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e também de deixar o seu gostei. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.